Olá, tudo bem, meus queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite? Hoje estamos aqui, na graça do Cristo, para realizar mais um estudo evangélico, dando continuidade ao Evangelho de Marcos. Mas, para fazer a nossa ambiência, nós vamos ler essa página aqui, do livro Fonte Viva. Eu gosto de mostrar o livro porque eu teve uma vez que eu falei o nome de um livro e mostrei outro. Aí pelo menos vocês ficam sabendo, mesmo que eu fale errado, vocês ficam sabendo qual é o livro. É a lição 102, Regozijemo-nos sempre. Tá? A gente já sabe, né? Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos, e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperança e alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e o aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação quanto mais é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe um quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas
em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que estão recebendo esse culto no lar, o culto do Evangelho da Noite no lar. Queremos agradecer toda semana que recebemos desde o último culto. Agradecer a essa equipe espiritual maravilhosa que realmente faz acontecer esse culto nos lares de cada um que a esse vídeo acessa e assiste. Que todos possam receber em casa a equipe do Evangelho da Noite para realizar esse momento de comunhão e esse momento de sanitização dos lares e físicos e espirituais e dos diversos corpos. Realizar a reharmonização das nossas vibrações e o nosso refazimento espiritual, a nossa reenergização. Dessa forma, Senhor, que todos ligados a nós, que seguem conosco nessa senda, possam ser beneficiados por esse momento de estudo e de sintonização com as vibrações mais altas das faixas mais altas dos mentores do Cristo e dos espíritos arquelângelos. Senhor, abençoa-nos nesses minutos que passaremos juntos, envolve-nos, conduz-nos, guia-nos, protege-nos. Que dessa forma, Senhor, possamos dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Graças a Deus. Senhor Jesus, hoje faremos o culto do dia 4 de agosto de 2022 e vamos apreciar a passagem que está em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30, que o pastorino intitulou A Confissão de Pedro. Só que todos os chamados evangelistas sinóticos registraram a passagem. Então, Mateus também registrou no capítulo 16, versículos 13 a 20, e Lucas também registrou no capítulo 9, versículos 18 a 21. Então, vocês já repararam que Marcos, esse que nós vamos enfocar mais hoje, gastou 4 versículos, né? Na realidade 3. O Lucas gastou 4 e o Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gastou 7. Então, o Mateus foi o que mais detalhou
essa passagem e nós vamos precisar do aporte dele nos últimos 3 versículos dele. Vocês vão ver por quê. Marcos narrou assim: E partiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam eles: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros um dos profetas do Antigo Testamento, né? Os anteriores ao Cristo. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. Pedro já nem perguntou para os outros, né? Pedro nem tem essa certeza toda, né? Não fez uma enquete, duvido que tenha perguntado isso antes para os outros, mas essa é a certeza de Pedro. Tu és o Cristo. Os outros 2 evangelistas narram na mesma direção, usando as mesmas palavras, principalmente na passagem das perguntas que o Cristo faz. O que diferencia, por exemplo, de Marcos para Lucas, praticamente nada, só nessa parte. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo, pois, Pedro disse: O Cristo de Deus. Lá em Marcos falou: Tu és o Cristo. Em Lucas, o Cristo de Deus. Em Mateus, feliz tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Então, temos uma diferença ali pelo final, as perguntas são as mesmas, inclusive nas 3 passagens, as perguntas aparecem entre aspas, né, mostrando que eles não estão reportando, eles estão dizendo textualmente, né? E aí, o que a gente vê aí? Jesus partiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Esse Filipe é um dos Herodinhos, né? É um dos filhos de Herodes, ele também é um tetrarca. Ele tem 4 cidades sob o mando dele, a administração dele. Então, essa Cesareia não é aquela Cesareia que todo mundo fala, Cesareia. Essa é a Cesareia de Filipe, tá? O nome dele é Herodes Filipe. Mas ele não era dos piores, não. E no caminho interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? Aí eles falam. Aí a gente também já começa a prestar atenção. Responderam eles: Uns dizem que é João Batista. João Batista tinha morrido recentemente. Outros, Elias. Elias tinha morrido há muito tempo. E outros, um dos profetas, os profetas do Velho Testamento, que todos tinham morrido. Ou seja, eles são reencarnacionistas, né? Ainda que não fosse uma concepção de reencarnação igual ao que os espíritas, igual ao que nós espíritas temos hoje, mas repara, todas as pessoas citadas estão mortas, né? Então,
está aí escrito, né, para quem quiser ler. E que não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, né, que os judeus, eles acreditam na reencarnação. Não é exatamente igual a dos espíritas, mas acreditam. E tem essas passagens do Velho Testamento que atestam. Aí vocês veem. No Lucas também para por aí, tá? E adverte, ele só faz mais um versículo para advertir, para que eles não falem isso para as outras pessoas, tá? Que ordenou que a ninguém dissesse isso. Isto que o Pedro declarou, que ele é o Cristo de Deus, que ele é o Cristo, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para eles não falarem isso para os outros abertamente. Porque nesse momento, aliás até hoje, você crer no Cristo é uma crença sua, interna. Não vai vir ninguém de fora dizendo, nem dando prova definitiva nenhuma, de que esse era o Cristo. No caso, eles estavam lá de frente da pessoa, né, da individualidade que tinha se apresentado no mundo, mas ninguém, até porque ninguém vai mesmo dizer para ninguém uma coisa que é alvo de fé, né? Basta, aí quando tudo acontece, lá o São Tomé, que convivendo com todo mundo, dentro da comunidade, o Cristo já morreu. Aí começa, ele primeiro aparece para Madalena, aí Madalena volta para lá e fala, eu vi o Senhor, eu encontrei. E o povo todo escuta, ele disse para a gente ir lá para não ficar aqui em Jerusalém, vai ali para fora da cidade, se reúne lá. Aí o São Tomé fica assim, né? Ali acreditou muito, né? Mas também não ficou falando muito. Mas aí o Cristo aparece numa outra hora que ele não está, e aparece dentro lá do lugar que eles estão escondidos, mas assim, reservados, né? Não estavam circulando pela cidade. Estavam todos num lugar razoavelmente grande, e tinha Maria também, né? Maria Madalena, tinha as outras simpatizantes, não estavam só os 12. Tinham pessoas mais chegadas. Aí o Cristo aparece, mas Tomé não está nessa hora. Quando Tomé volta, todo mundo fala, Tomé, olha, que maravilha, né? O Cristo apareceu aqui no meio da gente. Isso todo mundo, né? Inclusive Maria. Aí Tomé fala, não. Para eu acreditar, eu tenho que enfiar o dedo nas chagas e na lateral, e tenho que ver, e além de ver, ainda enfiar o dedinho lá nas chagas e na lateral, que era a lançada que o soldado deu lá, o soldado de Herodes deu nele do lado direito dele, tá? E aí, dito e feito, né? Na próxima vez que ele aparece, aí Tomé está lá, e Tomé vendo o Cristo, ele se certifica, vamos dizer assim, né? E aí o Cristo fala o que para ele? Ai, Senhor, Tu és o Senhor, o Messias, o Cristo. Isso, Tomé. Ai, acredito, é mesmo. Aí o Cristo fala, acredito, creis porque vistes, né? Bendito aqueles que não viram, mas creram. Que ele está falando de todo mundo que vai vir depois dessas pessoas aí, né?
desses apóstolos, que o resto toda da humanidade que crê que é cristão, o é por uma questão de fé, né? É claro que hoje em dia tem toda uma arqueologia, um estudo em cima, que só vem comprovando a existência desse personagem. O meu problema, eu não tenho esse negócio, o Cristo passou por ali, a casa estava lá, que a arqueologia procura e acha, né? Cidade de Magdala, de onde veio Madalena, foi achada, acho que tem 20 anos. A cidade original. Tem uma cidade, Magdala, que está construída mais para dentro do continente. Mas a original, perto lá do Lago de Genezaré, foi descoberta há pouco tempo, né? Foram construir um hotel, que lá naquela terra toda, quando você vai escavar o solo para plantar, se for plantar uma árvore um pouco mais fundo, você tem que pedir autorização ao Estado, porque não precisa cavar muito para você achar. São várias civilizações, uma que foi sucedendo em cima da outra. E no caso de construir prédios, escavação mais profunda, aí mesmo que você tem que registrar a sua obra. Foram construir um hotel, acharam lá os resquícios lá da sinagoga de Magdala, inclusive com pedras importantes que permitiram fazer essa inferência, né? Então, essa questão, né, aliás, muitas, elas estão postas aí não só para aqueles lá daquela época, que viram e creram, e o Tomé, segundo Cristo, só creu porque viu, né? Agora, é uma vida difícil, porque muitas coisas depois o Cristo já tinha desencarnado. Ele vai dar o curso e depois vai embora. Não vai aparecer mais, assim, para todo mundo. Então, o Tomé, vamos ver, o Tomé tem que ter tomado tendência aí, porque ele vai ter que fazer o apostolado dele e crendo em muitas coisas que ele não vai ver, né? Inclusive, nesse momento, não tem nenhum evangelho escrito. Esse povo vai pregar como? Na base do que ouviu, e os 3 anos do Cristo na Terra, na realidade, foram um curso prático, né? Tanto é que mesmo durante a pregação do Cristo, ele mandava os apóstolos em dupla para pregar. E fazia supervisão, eles voltavam e diziam tudo o que tinha acontecido, e aí o Cristo dava um feedback. Tá? Um dos melhores treinamentos que se tem notícia, né? Mas aí ele fez essa checagem, você vê, ele está fazendo a checagem aí, olha o curso em andamento, né? Dá a impressão que eu estou falando teórico, mas o curso é todo o tempo prático. Primeiro, porque eles não tinham manual para ler, não tinha nada escrito, e segundo, porque eles viam Cristo atuando, fazendo, e depois o Cristo mandando eles lá para fazer a pregação deles, ainda o Cristo em vida. Então, você vê, partiu Jesus com seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou, aí ele estava sozinho, uma coisa raríssima, né? Estava sozinho com os apóstolos. E no caminho interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que sou eu? Porque, olha, já está fazendo essa tal dessa checagem. Aí eles responderam, disseram um monte de profetas. João Batista é o último profeta antes de Cristo, que, como o Cristo disse, na época era o maior homem nascido de mulher. Entende? Ele era o maior alma nascida de mulher, homem encarnado e também nascendo evolutiva. Porque o Cristo, ele é nascido de homem. Ele já é uma outra, é um espírito crístico.
Tá? Então não conta ele, provavelmente, que se saiba, o único nascido de homem ali na Terra. Eu não vou falar nem encarnado para não suscitar, porque realmente é um pouco demais falar que o Cristo estava encarnado, né? Ele estava vivendo uma prova, uma experiência no mundo material, tá? Como ele manipulava lá o corpo, aquele corpo dele, isso é um item que a gente ainda não sabe exatamente, tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Tem uma sujeira ali. Deixa eu tirar aqui a sujeira. Não sei nem se estava atrapalhando. E aí, o Lucas faz a mesma narrativa, com as falas entre aspas, iguais às dos outros, mas o Mateus botou mais 3 versículos que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que vai gerar o bafafá aí. Mas vós, quem dizeis que sou? Eu estou olhando em Mateus. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: Feliz é tu, Simão Bar-Jonas. Era o nome dele antes. O Pedro, lembra que foi o próprio Cristo que deu, né? E aí, repara, ele retoma o nome verdadeiro do Pedro, né? Simão Bar-Jonas. Bar, filho, né? Aí, porque carne e sangue não te revelam, mas meu Pai que está nos céus. Então, repara, olha a importância. E respondendo, disse-lhe Jesus: Feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque carne e sangue não te revelam, carne e sangue não te dizem. Esse mundo material não é o que te dá essa crença, como o Tomé vai pedir depois disso, depois de ter morrido até o Cristo. Não te revelam, mas meu Pai que está nos céus. É a certeza que vem do seu Cristo interno, do seu Cristo cósmico universal em união com o interno. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construir-me-ei a eclésia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, repara, o que aconteceu? Todo mundo vinha relatando a mesma coisa e o Mateus coloca esse adendo, tá? Esses 3 versículos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construir-me-ei a eclésia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí o que acontece? Aí aparece uma celeuma grande no estudo, entre os exegetas, desde lá daquela época do Cristo. Por quê? Porque vai ter toda uma questão de quem é que é o fundador da igreja. E o Pedro, claro, né, os romanos
e uma parte dos exegetas vão pegar essa passagem para dizer, tá vendo? O Pedro é que é a pedra fundamental onde a igreja será construída, tá? E os outros, uma outra parte grande também, vai dizer que esses 3 versículos foram adicionados depois. Isso não tem jeito, gente. Isso é uma história de mais de 2000 anos, todo mundo lendo, mais de 1 bilhão de católicos, né? Mais todos os outros que não, católicos não, cristãos, né? Das diversas denominações, lendo, né? E o pessoal que tira a mensagem, o 1 bilhão não lê não, tá? A maioria quer chegar lá na missa e encontrar a interpretação do padre ou do pastor. Mas tem muita gente lendo, né? Que é o que se chama os exegetas, é o que lê e tira a mensagem. E cada um da sua corrente. E essa questão, porque o outro partido é Paulo. Ah, não, Paulo é que sobre Paulo que está construída a igreja, porque foi ele que foi lá preso para Roma pregar, e ele que estava levando o evangelho fora do judaísmo, pregando em grego, e ele vai lá para Roma, e ele era muito letrado, foi discípulo de Gamaliel, então ele que vai levar o evangelho para os romanos, a língua dos romanos era latim, tá entendendo? E o Pedro era pescador, falava aramaico, essas questões aí, que nós aqui, nós não vamos tomar partido de ninguém, até porque a gente não é católico, e isso aí é uma coisa que vai remeter à fundação da Igreja Católica, e o Cristo propriamente dito, ele não fundou nada, ele disse que ia, segundo aí, provavelmente parece que não inventaram essa passagem, pegaram lá de uma outra passagem, que também começa no versículo 18, e pegaram e fizeram essa transposição para cá, tá? Para dizer, mas assim, sem querer tomar muito partido, eu só queria lembrar o seguinte: Evangelho de João. João não tem nada com essa celema. João vai escrever o evangelho dele, esses evangelhos já estavam escritos há muito tempo. Ele, o último, vai escrever. Esse povo que escreveu esses 3 evangelhos não leram de João, porque já estavam mortos quando João escreveu. Então, João conta que quando Cristo conhece Pedro, João conta assim. E como é o próprio contando, não é alguém que contou para ele. Que o encontro de João e André, irmão de Simão Pedro, com Cristo, são os 2 primeiros apóstolos que são chamados. E o André fala para Simão: Simão, o Senhor chegou, que eles eram todos apóstolos do João Batista. E eles estão ali com o João Evangelista. Aí depois o Cristo conhece o irmão do André, que é o Simão Pedro, e tem a passagem em João: tu serás chamado de Cefas, pedra. Cefas, quando translitera, aí é Pedro, seria pedra, Pedro, né? E lá naquela época ele só diz isso: tu serás a pedra. Aí depois, então assim, o Cristo, né? Eu não estou tomando partido de ninguém, só estou lembrando que tem essa passagem que o Cristo muda, o cara é Simão, pensa bem, por que iam botar aí feliz és tu, Simão / Jonas, o nome original? E aí no versículo seguinte ele fala: também eu te digo que tu és Pedro. Então assim, mesmo que tenham
feito uma transposição de versículos. Porque eles falam isso porque os outros dois que narram, faz a narrativa, não tem essa passagem nos outros dois. Mas o Mateus é aquele que fica, olha, ele falou isso, fica puxando lá do Velho Testamento, está vendo? Lá o profeta Elias tinha falado que havia uma pessoa, sabe como é que é isso? Então, assim, é possível mesmo que o Mateus tenha puxado, não inventou. Até porque o João corrobora, porque na hora que ele narra, que ninguém narrou isso, que o Cristo botou o nome do cara, trocou de Simão para Pedro, que é Cefas, que é pedra. Então, assim, por que ele fez isso lá? E aí corrobora, entendeu? Então, assim, na discussão de Pastorino, em nenhum momento ele puxa essa passagem de João, tá? Sou eu que estou fazendo, estou lembrando, mas isso tem a ver, gente. O Cristo mesmo mudou o nome do cara. E ele foi um dos primeiros, ele é o terceiro apóstolo, segundo o Evangelho de João. Que eu vou tender a acreditar mais, porque o João estava lá, ele estava falando de uma coisa que ele viveu. E os outros, para você ter uma ideia, Marcos e Lucas nem conheceram Cristo. Tá? Então, isso está narrado em Mateus, que foi discípulo, que foi apóstolo. Então é isso, gente, tá? Vamos passar para o nosso momento passe. Se vocês quiserem botar uma água para fluidificar, é só dar pausa aí no vídeo e enche lá um copinho d'água, uma garrafa. Mas se não, vocês pensarem na água que está na geladeira, ela toda pode ser fluidificada, tá? Sentem-se de maneira confortável, imaginem os seus guias e protetores espirituais dando passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, junto com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças a nossas egrégoras, a Casa da Aliança da Fraternidade, a egrégora do Evangelho da Noite, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e aos queridos guias e protetores espirituais, individuais e de família, pela realização no lar desse culto do Evangelho da Noite, que é um culto no lar, tá? Jesus abençoe os nossos lares, que nós possamos ter recebido a equipe espiritual e ter tido os nossos lares físicos e espirituais sanitizados, reenergizados e reharmonizados. Que, assim como os nossos lares físicos e espirituais, nós também, em nossos corpos, em nossos templos, possamos ter sido revigorados, assim como todos aqueles outros irmãos nossos que convivem no mesmo lar, todas as formas de vida também possam ser ungidas, envolvidas e abençoadas, e todos aqueles que convivem conosco no EON, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa família ampliada, quer seja ela consanguínea, quer seja ela da vibração de afinidade, então os nossos vizinhos, que todos possam ser abundantemente abençoados na paz do Cristo, e que dessa forma, Senhor, nós possamos também lançar para o universo um quanto de luz para a transição planetária do planeta Terra, de Gaia, um quanto de luz para a saúde do planeta, a nossa contribuição energética para a saúde mental e física e social e econômica dessa humanidade encarnada e desencarnada. E, Senhor Jesus, um envolvimento especial para esses queridos irmãos que estão na função de liderança, quer seja de países, de cidades, de religião, de religiões, ou de centros espíritas, ou de outros templos religiosos, que todos possam ser envolvidos, protegidos, amparados e conduzidos da melhor forma possível, para que possam cumprir a sua missão junto aos fiéis que eles orientam. E assim, da mesma forma, para as pessoas que são dirigentes políticos, econômicos e sociais. Dessa forma, Senhor, queremos pedir a Tua permissão para dar por encerrado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.